Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós em mais este momento, neste momento com Deus, momento com a palavra do Senhor, momento do qual nós aprendemos mais sobre as Sagradas Escrituras do Senhor e procuramos aprender sobre esse Deus do qual nós acreditamos, nós confiamos e depositamos toda a nossa esperança. Seja muito bem-vindo, você se nunca esteve aqui no canal, desde já eu quero te pedir, se inscreva no canal e nos ajude a levarmos esta palavra para mais pessoas. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais o YouTube ele abre para outras pessoas, porque precisamos levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Isto é uma ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu, ide por todo este mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Sem mais demora, nós estamos fazendo um estudo sistemático do Saltério dos Salmos. Estudamos a última vez o Salmo de número 61. Vamos dar seguimento agora no Salmo de número 62, que tem como título a exortação à confiança. Um Salmo de Davi. Diz o seguinte a palavra do Senhor: somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É o meu alto refúgio e não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem? Todos vós para derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem e na boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, eu não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha força, rocha e o meu refúgio. Confiai neles, ó povo, e em todo o tempo derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, somente vaidade são os homens plebeus, falsidades e os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis da rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas obras. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estudiosos dizem que este salmo foi quando Davi ele estava fugindo ou de Absalão ou de Saul, ou fugindo do seu filho ou fugindo do seu sogro. Então, ele estava fugindo, ele estava longe da sua casa, longe da sua terra, mas uma coisa entre os estudiosos, eles concordam. Este salmo é um salmo em que os seus inimigos eles estavam mentindo ao seu respeito, estavam querendo caluniar Davi, estavam querendo deixar Davi com a má fama diante do povo, porque o povo amava Davi, o povo adorava Davi. Mas eles agora estavam inventando mentiras, estavam querendo derrubar a fama que Davi ele deixou. Mas Davi, ele trata sobre coisas maravilhosas aqui neste salmo, e eu quero expor para nós neste momento, para que a gente possa também trazer isto para o nosso cotidiano. Em primeiro lugar, em quem Davi confiava? Veja só os versos 1 e os versos 2. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, eu não serei abalado. Davi traz aqui para mim e para você, meus irmãos, 5 verdades. Veja só. A primeira, que somente em Deus ele esperava. Davi ele não esperava nos homens. Davi ele não esperava o seu reino, ou talvez ele voltar para a sua terra por conta dos homens, porque ele sabia que somente em Deus era que ele teria o quê? Salvação. Somente em Deus ele teria a sua alma liberta e em salvação. Ele sabia que somente Deus era a sua rocha firmadora. Somente Deus que podia firmar os seus passos e deixar ele em segurança. Ele sabia que somente em Deus era que ele haveria refúgio. Porque, meus irmãos, Deus é o refúgio sempre presente nas tribulações. E quando nós mais esperamos, o Senhor sempre está lá. Não é como aquelas pessoas que muitas das vezes
escolhem momentos para estar conosco. Não, Deus está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas Davi também, ele sabe que Deus ele jamais deixaria ele ser abalado. Deus estaria com ele, seria o seu alto refúgio, seria o seu protetor, mas também seria aquele que o daria ânimo, que o daria vigor, que restauraria e revigoraria ao seu servo. Os versos 3 e 4, veja só o que eles dizem. Até quando acometereis vós ao homem, todos vós para os derribares, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Davi aqui, ele chega para eles e diz desse jeito: o que foi que eu fiz para vocês? Para vocês me tratarem como uma parede que está pendendo e agora vocês querem me derrubarem para verem a minha ruína? O que eu fiz para vocês me tratarem tão mal assim? E ele continua no verso 4 dizendo: só pensam em me derrubar da minha dignidade. Davi estava dizendo: mas o que foi que eu fiz? Eu tratei tão bem o povo, eu fui um rei justo, honesto, mas vocês querem me derrubar na minha dignidade. Vocês se comprazem, vocês têm prazer na mentira e a boca de vocês só fala coisas ruins. No seu interior só há maldade. Davi diz: vocês querem me derrubar, vocês querem me caluniar, mas vocês amam a mentira, vocês amam a falsidade, vocês amam estar segundo aquilo que é contrário da vontade de Deus. Mas Davi novamente, ele traz a esperança, aquilo que Deus ele lhe deu de vanglória. Os 5 motivos que Davi se alegrava tanto na presença do Senhor. Dos versos 5 aos versos 7, Davi repete novamente. Mas aqui nós vamos ver um 6º motivo, que é a glória de Deus. A glória que Deus dá ao seu servo Davi, para que ele saia vitorioso nas batalhas. Veja só o que ele diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Davi novamente, ele fala para aquelas pessoas: somente em Deus é que eu espero, porque somente esse Deus maravilhoso é que ele vai me salvar. Ele é a minha rocha, ele é a minha salvação, ele é o meu alto refúgio e não serei nele jamais abalado. Meu irmão, minha irmã, quando nós depositamos a nossa confiança nesse Deus tão glorioso, tão maravilhoso, nós não nos decepcionamos com pessoas, porque é Deus que nos salva, é Deus que nos livra, é Deus que nos restaura, é Deus quem nos dá a firmeza e a salvação de andarmos e seguirmos segundo as suas vontades e os seus caminhos. Mas Davi no verso 7 ele diz: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, a minha força, a minha rocha é o meu refúgio. O que é que Davi está dizendo aqui? Eu sou vitorioso em Deus. Eu venço as batalhas em Deus. Todas as lutas, todas as batalhas, todas as guerras, todas as vezes que eu me levantei contra os filisteus, contra os amonitas, contra os edomitas, contra os sírios, foi Deus que esteve ali comigo, foi Deus que me guiou, foi Deus quem me deu força, e a minha glória ela vem de Deus para a honra e glória do Senhor. É Deus, meus irmãos, que nos dá glória, é Deus quem nos dá vitórias, é Deus quem nos concede, e nós devemos reconhecer que sem Deus nós não somos nada e nós não somos ninguém. Mas Davi agora ele vai convocar o povo. Veja só, verso 8. Confiai nele, ó povo, de todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. O Deus que é o nosso refúgio. Davi agora chega para o povo, encoraja o povo e diz: ei, confie nele. Confie nesse Deus que é a minha rocha. Confie nesse Deus que é a nossa salvação. Confie nesse Deus que não nos deixa nos abalar. Confie nesse Deus que nos firma, que nos fundamenta e que nos dá a vitória. Mas confie nele em todo o tempo. Derrame sobre ele os seus corações. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui ao povo? Busque a Deus com sinceridade, com amor, com virtude, com alegria. E não busque a Deus tão somente para o seu bel prazer, para que você consiga algo. Você talvez já conheceu alguma pessoa que se aproximou de Deus até conseguir alguma coisa, e depois que conseguiu, nunca mais quis saber nada de Deus. Busque a Deus, para que a sua satisfação plena seja cada dia mais e mais nos caminhos do Senhor. E Davi, ele faz o paralelo entre você confiar em Deus e confiar no homem.
Veja só, ele diz que o povo confiando em Deus, Deus vai ser um alto refúgio. Deus vai cuidar do povo. Mas em contrapartida ele diz nos versos 9 e 10, somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Olha o que Davi ele diz. Davi diz que em Deus nós temos segurança, em Deus nós temos firmeza, em Deus nós temos glórias, em Deus nós temos salvação, em Deus nós temos seguranças. Mas no homem o que nós temos? O homem só a vaidade. Quer seja rico, quer seja pobre, quer seja pequeno, quer seja grande. O coração do homem ele é vaidoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Já dizia Salomão. Então, meus irmãos, já dizia Jeremias. Então, meus irmãos, todos esses homens maus que intentavam contra Davi, Davi diz, eles são pesados em balança, mas juntos são leves como a vaidade. A vaidade, ela é algo que muitas das vezes nos derruba de forma tão dura. E quando nós somos vaidosos ao ponto de não reconhecermos o que Deus tem feito por nós, a nossa ruína é terrível. No verso 10, Davi continua nos dizendo, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, e se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nelas os corações. Sabe o que Davi nos diz aqui, meus irmãos? Não confie nas suas riquezas. Não confie nos seus bens. Não confie nos seus dons, nos seus talentos. Deus, ele te deu isso para que você glorificasse ao nome dele. Deus te concedeu essas bênçãos para que você possa abençoar outras pessoas. Não coloque essas coisas em primeiro lugar. Não coloque essas coisas no seu coração como se fosse sem elas você não fosse ninguém e a sua vitória ela só dependesse dessas coisas. Como que você fosse bom demais em algo que você faz, mas você não glorifica a Deus, você tão somente se glorifica. E Deus está dizendo a nós que a ruína do homem é quando o homem ele se vangloria. Quando o homem acha que ele não depende de Deus, mas que ele depende dos seus dons, do seu talento e da sua riqueza. Mas Davi ele termina o Salmo de número 62 finalizando dizendo o seguinte: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder ele pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Sabe o que é que Davi ele diz? Ele diz, Senhor, eu já conheço de cor e sorteado. Eu já ouvi por diversas vezes que o Senhor tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo de toda a terra. Eu sei, Senhor, que somente a ti pertence a graça, o favor não merecido que o Senhor derrama sobre nós, os teus filhos. Nós não merecemos, mas só o Senhor tem esta graça de salvar um pecador que não merece. Mas sabemos também, Senhor, que o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus justo, que paga a cada um segundo as suas obras. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher, meus irmãos, e não tem para onde correr. O que você tem feito? Em quem você tem confiado? O que tem sido a primazia do seu coração? E eu quero trazer aqui para nós 4 conclusões para que a gente possa finalizar esse salmo belíssimo de Davi. A primeira, Davi sabe em quem ele confiava. Davi sabia muito bem no Deus que ele confiava e no que Deus podia fazer. Mas e nós? Mas e você? Você sabe quem é esse Deus que você confia? Você conhece a este Deus verdadeiramente? Você sabe o que Ele deseja da sua vida e o que você faça? Procuremos conhecer juntos mais esse Deus poderoso em quem nós confiamos. Porque Ele é um Deus de amor, mas é um Deus que também é fogo consumidor e justo. E se estivermos vivendo na impiedade, Ele também irá derramar o seu cálice do castigo sobre nós. Em segundo lugar, sempre, mas isso é sempre, enquanto você viver, se levantarão pessoas contra você. E não se ache a última bolacha do pacote dizendo, fulano tem raiva de mim porque eu sou assim, não. Se você é um servo fiel de Deus, pessoas se levantarão contra você por causa de Cristo. Por causa de Cristo, Cristo já disse, não vos inquieteis porque o mundo me odiou primeiro. Mas permaneça em mim e você será salvo.
Se você é um filho de Deus fiel, sempre se levantarão pessoas contra você. Não por você, mas por causa de Jesus Cristo. Por causa daquele que você levanta a bandeira. Então somente eu digo a você, sossegai. Sossegai, porque o que nos espera é a glória eterna. E em terceiro lugar, não confie nas suas riquezas, nos seus dons, nos seus talentos, naquilo que você tem. Porque grande é a ruína do homem quando ele confia no seu braço forte. E em quarto e em último lugar, meus irmãos, saiba que Deus ele é poderoso. Saiba que Deus ele é gracioso. Saiba que Deus ele é justo. E esse Deus todo-poderoso, todo gracioso, cheio de justiça, ele está para cuidar dos seus filhos. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa nos abençoar mais uma vez. Vamos orar? Senhor, somos gratos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra. Gratos a Ti, meu Deus, pelo belo salmo que o Teu servo Davi, ele deixou composto para nós, para que a gente possa ler, compreender, trazer para a nossa realidade, Senhor, que devemos confiar em Ti. Devemos descansar no Senhor, sossegarmos no Senhor, entender que pessoas se levantarão muitas das vezes para nos caluniar, para mentir ao nosso respeito, mas que devemos pôr toda a nossa confiança no Senhor. Entender que a vingança ela provém de Ti, Senhor, e que a única coisa que devemos fazer é Te adorarmos e glorificarmos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus gracioso e Tu és um Deus justo. Perdoa os nossos pecados, nos atrai cada vez mais e mais para perto de Ti, Senhor, e nos transforma para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, como é bom ter você aqui. Já te fiz esse convite no começo, vou fazer novamente. Se você não é inscrito, se inscreva e nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E eu quero te lembrar da ordem que Jesus nos deu, de ir por todo este mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Se você não tem esta coragem de sentar na frente de uma câmera, de gravar, de estudar, mas você tem nas suas mãos também a mesma importância que eu tenho aqui do outro lado, você compartilhando. As pessoas que você tem como amigo, eu não tenho. Então leve essa palavra para as pessoas, leve essa palavra de vida, de ânimo, de restauração e de repreensão, para que a gente possa andar na presença desse Deus maravilhoso e poderoso. E juntos vamos levar o Evangelho para toda criatura. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Fiquem todos com Deus. No nome santo do Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.